Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Chegamos à nossa última pauta de maio. A gente sabe que foi um ano aí bastante difícil, mas de chegar na última dá um certo alívio aí, de dever cumprido, né? Conseguimos garantir até a última pauta de maio aí. E vamos falar um pouquinho sobre a aproximação, né, Si, de cálculos. Temos alguns exemplos bem bacanas que tiramos das nossas próprias crianças para discutir hoje. É isso aí, tudo bem? Pois é, o ano passou muito rápido e Muito. a gente não tem ainda o cronograma de dezembro, mas de uma maneira lógica, olhando para o calendário, a gente entende que essa é a nossa última pauta com É. vocês, né? E aí vocês terão só os fechamentos aí de ATPC da escola. E para essa conversa de hoje, lógico, a gente ainda vai gravar alguns momentos da gincana, vocês ainda vão Sim. receber algumas devolutivas da gincana, mas especificamente para a TPC, acho que é a nossa última conversa. E aí, para essa conversa de hoje, a gente tá muito linkada, essa conversa muito linkada com o trabalho que vem sendo desenvolvido na gincana, né? A gente vai contar como é que a gente chega aqui a essa conversa, e como a Vanessa falou, a gente está usando materiais da nossa própria rede para trazer aqui elementos para essa reflexão. Então, a ideia é a gente refletir aspectos relacionados à capacidade de estimar cálculos e grandezas e discutir, como a Vanessa falou, algumas possibilidades que contribuam aí para que os alunos, para que a gente desenvolva essa capacidade de comparar, estimar dos nossos alunos. Só para a gente começar aqui, a gente queria retomar o desafio que a gente deixou para vocês do triângulo, né? Como é que foi? Vocês conseguiram resolver o triângulo? Acharam bacana, né? Conseguiram, de repente, fazer alguma experiência com os alunos? Então, a gente só retoma aí essa ideia do triângulo, trazendo aqui uma possibilidade de resolução. Quando a gente propôs aí que vocês pensassem nos desafios, né, de levar uma atividade como essa para os alunos, lógico que a gente está falando aí de concentração, de raciocínio lógico, de analisar diversas estratégias de resolução, aspectos da adição. Então, um desafio como esse gera muita conversa para os alunos, né? Lógico que o ideal é levar um desafio como esse e ter os alunos ali próximos para que eles possam trocar, possam compartilhar, É. discutir, né? Um vai contribuindo com o outro e a atividade se torna muito rica. Em tempos de trabalho remoto, a gente pode pensar estratégias. Então, eu lanço um desafio para eles e depois marco um momento para fazer uma interação síncrona para uma plataforma, ou solto esse desafio e peço que eles resolvam em dupla, e aí um liga para o outro pelo WhatsApp, vai discutir, e grava um vídeo, manda para o professor, né? Então, as possibilidades que a gente tem nesse momento são essas, mas que um desafio como esse é muito rico, traz muita possibilidade de discussão, né? E aí a gente trouxe aqui, só para deixar como uma referência para vocês, ainda nessa proposta de triângulo mágico, o triângulo mágico ele tem níveis de complexidade, e a gente deixa aqui como uma referência que vocês podem estar usando com os alunos. Então, ele, nesse formato que a gente está oferecendo, ele usa numerais de 1 a 6, não é possível repetir os algarismos, essa é uma regra do desafio, e a soma de cada lado ela tem que atender o que é solicitado. Então, esses triângulos têm níveis diferentes, como eu falei. O primeiro nível, a soma tem que dar 9. No segundo nível, a soma vai dar 10, né? Só que, de acordo com o que é pedido aí nesses triângulos, a gente vai observar que as crianças precisam ser capazes de olhar para as estratégias e como é que esses triângulos se organizam. Então, nesse triângulo de nível 1, que a soma de cada lado tem que ser 9, a resolução, ela indica aí que os números maiores ficam no centro e os menores nas extremidades. Então, se o aluno observa essa regularidade, talvez ele invertendo, ele consiga uma outra situação, ele consiga chegar no resultado de um outro nível, né? Mas os alunos têm que ser capazes de observar essas regularidades no triângulo, né? No triângulo do nível 2, que a soma de cada lado é 10, tem que dar 10, os números pares ficam no centro e os ímpares nas extremidades. Então,
será que os alunos são capazes, né, de observar isso? Talvez não sozinhos, mas com a nossa intervenção, né? Olha, verifiquem aí onde estão os números maiores, onde estão os números menores, onde estão os números pares, onde estão os números ímpares, como é que eles ficam agrupados aí no triângulo? Talvez se a gente fizer isso uma vez, nos próximos, eles já vão ter essa percepção de ir fazendo essas combinações, né? No nível 3, a soma é 11 em cada lado, e aí a regularidade é de que os números ímpares vão ficar no centro e os números pares nas extremidades. Então, olha que bacana, né? Cada nível ele agrupa os números de uma maneira e olha quanta discussão isso pode gerar. E no nível 4, a soma de cada lado ela tem que dar 12. E a regularidade é de que os números menores ficam no centro e os maiores nas extremidades. Então, a gente está lidando aí com números menores, maiores, pares, ímpares, né, em formatos aí diferentes. Então, olha quanta conversa, quanta discussão isso pode trazer, quanta percepção, né, dos alunos em relação às estratégias, e, lógico, muito mais rico se o aluno tiver agrupado com outro aluno, com um colega, com um irmão, né, ou com outro colega de turma, ou no momento síncrono de interação, para poder observar todas essas regularidades, tá? Se vocês conseguirem realizar algum movimento de interação com os alunos, gravem, mandem para a gente vai ficar muito contente de receber esse material de vocês. E aí a gente também deixa a possibilidade para vocês, né, como um novo desafio, a possibilidade do trabalho com quadrado mágico, que a proposta é a mesma, né, só que a gente tem aí um quadrado, e a gente tem que distribuir números de 1 a 9, também sem repetir nenhum numeral, e a soma de cada lado, ela tem que ser 15, só que aí tem uma complexidade um pouquinho maior, porque a soma dos lados e das diagonais, elas têm que ser igual a 15, tá? Isso é difícil. É mais difícil, exatamente. Os triângulos, eles têm complexidades diferentes e os quadrados também. Então, isso é muito bacana, né? Porque você trabalha com o aluno, mostrou para ele que existe uma certa regularidade, uma certa organização, os demais eles vão explorando e a gente pode ir aumentando essa complexidade, tá? Então, esse desafio a gente deixa aqui para vocês. E se vocês conseguirem resolver também, mandem para a gente. Gravem e mandem para a gente. Bom, para a gente entrar no tema de hoje, né, como a Vanessa falou, estimativa, arredondamento, cálculo aproximado, de onde a gente tirou a necessidade para essa conversa? A gente tem desenvolvido aí ao longo dos últimos 6 meses a gincana de matemática, voltada aos alunos de 4º e 5º ano. Então, só para contextualizar, né, porque às vezes o professor faz EMAI, mas não está diretamente ligado à gincana, porque está trabalhando com o 1º, 2º ou 3º ano. Então, só para contextualizar, a gincana de matemática, ela traz desafios, eram propostos desafios semanais aos alunos. Nesses 6 meses, nós tivemos aí 16 desafios, e 2 deles foram virtuais. Nesses desafios aí eram propostas atividades que estavam ligadas às habilidades essenciais, e nós recebíamos os vídeos dos professores e dos alunos. E como é bacana receber vídeo, né, tanto do trabalho que vocês desenvolvem aí na escola, como dos alunos, porque os vídeos dos alunos, eles possibilitam que a gente observe como os alunos estão pensando, como eles estão construindo todo o seu conhecimento. E as nossas intervenções, elas têm que partir daí, justamente da maneira como o aluno pensa. Então, quando a gente assiste o vídeo dos alunos, normalmente a gente faz uma devolutiva para o PC, e a ideia é que essa devolutiva chegue até o professor. Então, a gente sempre observa alguns aspectos, o que é bacana, o que é ponto de atenção. Olha, de repente seria bacana retomar isso aqui com o aluno, porque não está muito claro, ou o aluno tem uma percepção diferente. Então, olha, dá para ampliar aqui, ou olha que bacana essa estratégia que esse aluno usa, é bacana compartilhar com os demais. Então, a gente sempre faz uma devolutiva para o PC, para que o PC converse com o professor, ou até leve para esses momentos de ATPC, EMAI, e expanda aí essa discussão, tá? Então, esses saberes que a gente observa nesses vídeos, eles são fundamentais e eles são ponto de partida
para as nossas ações, para as nossas conversas e tudo mais. E é o que a gente está fazendo aqui. A gente observou algumas coisas em relação à estimativa que a gente gostaria de conversar com vocês hoje, algumas percepções, e aí já pensando até nesse trabalho que a gente vai desenvolver para o ano que vem. Então, esses vídeos trazem algumas situações que disparam aqui a nossa conversa, tá? Um desses, só para retomar, para detalhar, um desses desafios foi o desafio de que os alunos construíssem uma balança caseira. Eles tiveram outras situações em que também foi envolvida essa questão da estimativa, mas essa da balança, eles estavam usando unidades de massa, era uma balança caseira, onde eles iam estimar e se aproximar aí do valor de massa de algumas frutas, a gente sugeriu algumas coisas para eles. E aí a gente vai trazer um pouquinho de todo esse trabalho, de algumas observações que a gente fez, tá? Bom, só para a gente contextualizar, o trabalho de estimativa, né, o trabalho com estimativas e cálculos aproximados, como o nome já diz, né, é a ideia de um cálculo de uma resposta próxima, não é uma resposta exata, né, é uma resposta próxima, a estimativa é uma resposta próxima, mas ela segue uma lógica, tá? Ela tem que ter uma determinada coerência, né? E aí a gente trouxe lendo, né, lógico, toda vez que a gente vai conversar alguma coisa com vocês, a gente começa a ler e trazer algumas referências, buscar algumas referências bacanas. E aí a gente achou essa citação aqui de um autor que diz, Marion Smuffey, se eu errar na pronúncia, vocês me perdoem, mas a gente achou muito bacana, porque aqui a ideia é enfatizar que a estimativa não é um chute, né? Não é uma adivinhação simplesmente. Ela parte de uma determinada coerência, como a gente falou. Então, ela diz assim, uma estimativa é um palpite inteligente, não é um número qualquer, escolhido a esmo, mas um número baseado na observação e no raciocínio. Também não se trata de um erro ou de uma mentira. Isso é muito legal, porque a gente vai discutir bem dentro dessa lógica aí. Algumas vezes você só precisa de uma boa estimativa, não de uma resposta exata. Então, se eu estou na minha casa e eu quero ver se um móvel cabe numa determinada parede, eu não preciso do tamanho exato, mas eu preciso de uma boa estimativa. Vai caber ou não vai caber? Né? Então, é a matemática do cotidiano, é a matemática do nosso uso diário. Então, essa é a ideia da estimativa. Uma boa palavra para estimativa é aproximação. Eu não quero um valor exato, eu quero me aproximar da resposta. Quando você topa expressões como cerca de, aproximadamente, mais do que, quase, ou clássico mais ou menos, está sendo feito uma estimativa. E a gente percebe que, em alguns momentos, as crianças têm muita dificuldade de lidar com a estimativa, porque talvez a gente ainda trabalhe muito focado nessa ideia de que a matemática é exata, né? Então, os alunos também têm dificuldade de aceitar essa aproximação, eles precisam também de respostas exatas, né? Como a gente sempre viveu a matemática, como a gente aprendeu matemática, e isso ainda, eu acho que isso ainda é reflexo de tudo isso. Mas essa conversa é justamente para a gente pensar sobre, né? E aí, nos documentos oficiais, aí a gente também tem as referências para esse trabalho com estimativas, né? Desde dos PCNs, que trazem aí essa observação a respeito do cálculo mental e da estimativa, né? Que ela constrói-se juntamente com o sentido numérico, com o significado das operações, e muito auxilia no desenvolvimento da capacidade de tomar decisões. O trabalho com estimativa supõe a sistematização de estratégias. O trabalho com estimativa é muito rico, né? Seu desenvolvimento e aperfeiçoamento depende de um trabalho contínuo de aplicações, interpretações, análises justificativas. Então, não adianta fazer uma vez, né? Eu preciso ter um trabalho contínuo de investimento para ser capaz de estimar, usando referências e tendo coerência para fazer essas estimativas.
E a BNCC que também ressalta, né, o trabalho com estimativa em cálculos. No tocante aos cálculos, espera-se que os alunos desenvolvam diferentes estratégias para a obtenção dos resultados, sobretudo por estimativa e cálculo mental, além de algoritmos e uso de calculadora. Então, lógicos. Se eu estou trabalhando com estimativa, estimativa é aquela coisa rápida, é o cálculo rápido. Eu preciso de estratégias para fazer isso, né? Então, eu posso usar de arredondamento, mas são procedimentos que eu preciso conhecer. Então, isso tudo é o nosso papel, de oferecer essas referências para os alunos. Quando a gente vai lendo sobre estimativa, né, aí a gente vê que alguns autores dividem as estimativas em dois grupos. Então, estimativas em cálculos e estimativas em medidas ou grandezas. Então, por exemplo, em cálculos, se eu tenho 1.380 vezes 52, eu arredondo 1.380 vezes 50, né? Eu facilito essa conta para chegar no resultado muito aproximado. E a estimativa em grandezas, eu posso, por exemplo, para estimar a altura de uma porta, eu posso usar como referência a minha altura. Então, eu tenho 1,70, essa porta deve ter 2,10, 2,20. Então, eles dividem em dois grupos, né? E fala um pouquinho das características desse trabalho com estimativas, né? Então, consiste em valorar uma grandeza ou o resultado de uma operação aritmética, que é o que a gente falou lá em cima, né? Esses dois grupos. O sujeito que faz a valoração tem alguma informação, então, para estimar a altura de uma porta, eu preciso ter alguma referência, ou eu vou dar um chute mesmo. Então, se eu uso a minha altura como referência, é lógico que vou partir de uma certa coerência, né, para fazer essa valoração. Ela é normalmente feita de forma mental, que é o que a gente falou, né? Estou lá no mercado, tenho R$20, eu preciso levar o sabão custa tanto, acho que dá para eu levar o sabão, né? Então, é uma conta normalmente mental, é muito difícil você pegar papel e caneta para fazer uma estimativa. Normalmente é um cálculo mental. Então, isso é importante, né? Porque aí a gente pensa no nosso papel na escola, porque na escola a gente tem muito essa coisa do registro escrito. E o quanto a gente consegue, nas atividades na escola, promover esse exercício mental também para os alunos. Faz-se com rapidez e utiliza números mais simples possíveis. Então, eu vou arredondar, eu arredondo para os números nós, eu multiplico por 10 porque é mais fácil. Então, eu facilito essa conta. E o valor atribuído não é exato, mas ele é adequado. Isso é muito legal, não é um chute qualquer, não é um número qualquer, ele tem coerência. E o valor atribuído depende das distintas aproximações, depende de quem faz a valoração, dos conhecimentos que essa pessoa tem. Então, eu preciso, quanto mais conhecimentos eu tenho, é lógico que eu vou fazer uma estimativa mais aproximada, mais coerente, quanto que eu conheço de valor monetário, quanto que eu sou capaz de decompor alguns números, quanto que eu sou capaz de compreender da organização, de repente, de unidades de medida. Então, é lógico que quanto mais conhecimentos eu tenho, mais facilidade, né, ou aproximações mais adequadas eu vou ser capaz de fazer. Bom, só a gente deu uma contextualizada no assunto, e aí a gente trouxe duas situações para mostrar para vocês, né? A primeira ela faz parte do desafio virtual dos alunos do 5º ano. O desafio virtual, ele foi oferecido para os alunos através do Google Forms, e os alunos entravam nesse link e respondiam algumas atividades que tinham relação com atividades que a gente estava desenvolvendo na gincana. E aí, um desses desafios chamou a atenção da gente, porque por conta do resultado, né, que a gente está trazendo aqui para mostrar para vocês. Então, vamos dar uma olhada no desafio. Fábio estava olhando pela janela e observando uma árvore que fica em frente ao seu prédio. O prédio dele tem 3 andares e cada um deles tem 330 centímetros de altura. A árvore que ele viu tem a mesma altura do prédio. Qual a altura aproximada da árvore em metros?
tá? Então, aquilo que a gente falou sobre os conhecimentos, né? Quanto mais eu tenho conhecimentos de algumas questões, isso melhora, vamos dizer assim, a qualidade da minha estimativa, da estimativa que eu sou capaz de fazer, né? Aqui o aluno não estava trabalhando com uma estimativa, ele estava trabalhando com uma aproximação, né? Então, ele tinha números claros que ele tinha que observar e pensar nessa aproximação. Então, se o prédio tinha 3 andares e cada um desses andares tinha 330 centímetros, e eu estou pedindo a altura da árvore em metros, ele tem que saber aí essa relação que existe entre centímetros e metros. Facilitaria para ele saber disso. Porque ele vai chegar aí a 990 centímetros, porque são 3 andares, ele ia chegar aí a 9,90 metros, né, como resposta de altura desse prédio, e ele tinha que dizer aí que a altura aproximada da árvore, comparando com o prédio, tinha que estar mais próximo de 10. Óbvio, se o prédio tem 9,90 metros de altura, eu estou mais próximo de 10 do que de 9, né? 9,90 metros, falta 10 centímetros para chegar em 10 metros, mas falta 90 centímetros para voltar para 9 metros. Então, de onde eu me aproximo mais? Do 9 ou do 10? Do 10. Olhem só, 46% dos alunos responderam corretamente e 26% dos alunos responderam 9 metros. Isso chamou muito a atenção da gente, porque é menos da metade, né? E não nos parece assim um desafio de grande complexidade. É observar, pensar nessa questão da aproximação, de quem eu estou mais perto, do 9 ou do 10, né? E então não parece para a gente algo tão complexo a princípio. Mas quando a gente olha o resultado, a gente percebe que os alunos tiveram muita dificuldade, né? Sem contar os alunos que responderam aí 3 metros, porque talvez esqueceram que o prédio tinha 3 andares, eles tinham que considerar isso, e os alunos que não conseguiram chegar a uma resposta, tá? Que também é um número bem grande, né? Exatamente. Então, é um número grande, né? Vocês têm aí o número de alunos e a porcentagem. Quando a gente transforma isso, as porcentagens em número de alunos, aí assusta mais ainda, né? 312 alunos são 10 salas de aula aí cheias, né? Então, exatamente. E como a gente disse, não nos parece um desafio de uma grande complexidade, então isso preocupa a gente, tá? E aí lá na frente, quando a gente for discutir essa questão do trabalho, né, das possibilidades de trabalho, a gente vai relembrar desse desafio aqui, tá? Bom, a outra situação que a gente queria comentar com vocês ela traz um vídeo de uma aluna da escola Hugo Takahashi, é a Giovana Peixinho, do 5º ano D, professor Alexandre. A gente vai dar uma olhada no vídeo da Giovana e aí a gente conversa a respeito um pouquinho. Agora eu vou estimar os pesos de algumas frutas e vou ver se eu acerto. Vamos lá? Primeiro vou pesar a maçã. Eu acho, pelo peso, que vai dar 150 gramas. Vamos ver. Aqui direitinho. Errei. Deu aproximadamente 190 gramas. Agora vou pesar a laranja. Eu acho que a laranja é mais pesada do que a maçã. Então, mais ou menos eu vou chutar 250. Vamos ver. Nossa, deu igual a maçã. Mais ou menos 190. Errei de novo.
Agora eu vou estimar o limão. Como eu acho que o limão é bem mais leve do que a maçã e a laranja, eu acho que deve pesar umas 100 gramas. Vamos ver. Acertei, 100 gramas. Agora vamos estimar a manga. Acho que uns 300 gramas. Deixa eu pôr aqui. Certinho. Temos 350. Errei de novo. Amei esse desafio. Por causa que eu amei pesar as frutas e comparar. Bom, então vocês viram aí o vídeo da Giovana. A gente queria agradecer muito a participação da Escola Hugo Takahashi, Giovana, professora Alexandre. A escola como um todo tem tido uma participação muito constante na nossa gincana. A gente fica bem contente. E vocês puderam ver aí, a Giovana é sempre muito cuidadosa com os desafios. E a gente fez um recorte do vídeo dela, justamente porque a gente acha que tem coisas muito interessantes nesse vídeo para a gente conversar. Então, a Giovana, logo de cara, ela fala assim, ela tem uma fala que é muito interessante, ela diz assim, eu vou estimar e vou ver se eu acerto. Por essa fala da Giovana, a gente começa a pensar que percepção de estimativa a Giovana tem. Então, estimativa, como a gente falou, a gente está trabalhando com valores aproximados. É uma aproximação. Então, não vai ter certo ou errado. Né? A gente vai conseguir aproximações melhores, de acordo com as referências que a gente usa, né? Ou a gente vai se afastar um pouquinho, mas não existe essa coisa do certo e errado. Então, por que a gente trouxe esse vídeo? Porque a gente viu muitos vídeos semelhantes. Então, o aluno, quando ele trabalha com estimativa, ele ainda tem esse peso, vamos dizer assim, essa obrigação, ele sente essa obrigação de acertar. Então, isso tem que ser retomado com os alunos. A estimativa, ela é um palpite, ela parte de referências e ela quer se aproximar, não existe certo ou errado. E aí ela trabalha com a estimativa, né, da maçã, e é muito interessante, porque a gente assiste o vídeo e em alguns momentos, se a gente estivesse perto da criança, a gente conseguiria questionar um pouco mais, né? Ela começa estimando aí a massa da maçã a 150 gramas. Então, se a gente estivesse perto, a gente exploraria isso para saber de onde ela tirou, né? Exatamente. De onde parte esse palpite inicial dela de que a maçã poderia ter massa de 150 gramas. Então, é muito bacana isso. E aí ela faz, né, todo o processo com a balança e ela vê que a massa da balança fica em 190 gramas, e aí ela fala assim, errei. É uma graça, né? E ela não errou, ela fez uma estimativa de 150 gramas, a maçã chegou a 190, e então ela chegou muito próximo. Muito próximo. Muito próximo. A diferença de 40 gramas, o que seriam 40 gramas numa aproximação? Muito pouco, né? Então, isso é muito legal para retomar com os alunos. E como eu disse, foi muito recorrente em toda a gincana, né? No desafio que eles tinham que estimar a altura da porta e outros desafios que envolviam estimativa de área, de perímetro. Então, isso foi muito recorrente. Por isso que a gente está trazendo isso para vocês tomarem nota aí e verem de que maneira a gente pode retomar isso com os alunos, né? Essa percepção. E aí ela vai fazendo outras observações, né? Quando ela começa a trabalhar com a massa da laranja, aí já fica claro que ela usa a referência da massa da maçã para fazer a estimativa da laranja. Isso é muito bacana, né? A comparação, a gente precisa de procedimento de comparação também, e essa comparação me ajuda a fazer uma estimativa coerente. E ela estima, né, 250 gramas para a laranja
e ela usa a balança e ela vê que a laranja, ela tem uma massa de 190 gramas. E aí ela fala, errei de novo. Então, isso eu acho que o mais forte aqui que a gente quer trazer nesse vídeo é isso, né? Que fique claro para eles, fique claro para a gente, na verdade, o quanto a gente precisa retomar isso com os alunos e trabalhar essa percepção de estimativa, que não existe certo e errado, existe uma aproximação. Eu me aproximo mais ou menos dependendo das referências que eu uso. E aí, por fim, ela faz o trabalho com o limão e ela acerta, né? Ela fala, acertei, né? E aí é muito bacana, porque ela também fala assim, o limão, quando ela vai estimar, o limão é bem mais leve que a maçã. Então, ela usa bastante referência legal aí, né, da comparação para fazer estimativas muito, muito acertadas. E aí ela usa, lógico, a frase acertei, né, pro limão. Então, eu acho que esse vídeo traz esse vídeo e essa atividade trazem duas situações que acho que a gente precisa ficar atento e pensar de que maneira a gente retoma isso, né, no trabalho com os alunos. A gente trouxe aqui também uma outra situação, é um vídeo lá da escola Laurinda Rodrigues, da aluna Bruna, da professora Cida Paixão, 4º ano, e que vai ilustrar um pouquinho também dessas atividades, né, de investigação, o quanto essas atividades são ricas e o quanto de saberes os alunos mostram nos vídeos, e a gente precisa estar muito atento para tudo isso. Vamos dar uma olhadinha no vídeo da Bruna. Que tem que criar uma balança caseira, que no meu caso eu usei um cabide e prendi aos potinhos aqui. E coloquei na maçaneta da porta para ele poder fazer tipo uma estimativa para poder medir, né? E aqui eu vou usar 4 itens, eu vou usar uma laranja, quer dizer, 3 itens. Uma laranja, 2 batatinhas e uma manga. Para isso eu vou usar bolinhas de chumbada, que pesa cada uma 65 gramas, e bolinhas de gude, que cada uma pesa em torno de 12 gramas. Então vamos começar pela laranja. Funciona assim, coloca a laranja de um lado, e eu vou pegar quantas bolinhas chumbadas de gude que eu vou usar. Aqui eu tô usando 2 bolinhas chumbadas, cada uma tem 65 gramas. Ainda tá torto, ou seja, ainda não é o resultado total. Então eu vou usar mais 3 bolinhas de gude, que cada uma tem 12 gramas. Vou colocar aqui pra ver se dá o resultado. Agora que a balança tá mais ou menos reta, né? Então quer dizer que, somando tudo, as 65 gramas das bolinhas de chumbada são 130 juntos, né? 130 gramas das bolinhas de chumbada. Mais as 36 gramas das bolinhas de gude juntas são... São 100, então são 166 gramas no total das bolinhas de chumbada juntas com as bolinhas de gude, que seria o peso em gramas da laranja. Agora, indo para o próximo item, vai ser as 2 batatinhas. Tá muito leve, mas então eu vou tentar pegar somente 2 bolinhas chumbadas para ver se já dá o peso. As 2 65 gramas. Não deu, então pesa mais do que 130 gramas, que são as 2 chumbadas juntas. Então eu vou tentar usar mais algumas bolinhas de gude para ver se contempla o peso. 36 e eu vou pegar mais um. Então aqui ficou, também consegui deixar reto, então quer dizer, aqui tem, aqui tem 65 mais 65, 130, mais as 12, quer dizer, mais essas 48 aqui, que são as 4 bolinhas de 12 juntas, que dá, né, 2 de chumbada com 4 de 12 gramas
que dão no total 178 gramas, que é o peso das duas batatinhas. Todas essas gramas, todos esses pesos que eu disse ali na experiência da balança, não são verdadeiros, já que é feito em casa, aquilo ali não está nem certo nem errado, está aproximado. Então nada é tão, nada é tão sólido, concreto, né? Tão concreto. Então a gente só, é por isso mesmo o desafio. Tchau. Bom, a Bruna, queria também agradecer a Escola Laurinda, a professora Cida também. A Escola Laurinda tem tido uma participação bastante efetiva na gincana, né? 4º ano, 5º ano, a gente fica muito contente. E a Bruna, o vídeo da Bruna é muito bacana, né, gente? Porque ela, embora ela não estime, ela não usa a estimativa, mas ela usa estratégias para chegar aí em valores aproximados. Isso é muito legal. E o que ela faz, né? Ela constrói uma balança com cabide, porque a gente ofereceu no exemplo do desafio uma possibilidade de construção da balança usando a garrafa PET. Mas a gente deixou em aberto também, se eles tivessem outras formas de construir uma balança caseira, que eles ficassem à vontade. E aí ela traz uma balança construída com cabide, e ela ia ali tentar se aproximar da massa de algumas frutas. E aí o que ela faz? Ela usou a referência de bolinhas de gude, né? Da bolinha chumbada que ela fala e da bolinha de gude tradicional. E aí ela explica, né, que cada bolinha ali tem uma massa diferente, de 65 gramas, a chumbada de 12 gramas a outra bolinha, e ela vai usando essas bolinhas para equilibrar a balança e se aproximar da massa das frutas. O que é muito bacana aqui, né? A Bruna traz essa consciência das referências, do quanto a gente precisa se guiar pelas referências, né? Então, a referência muito sábia que ela encontrou foi as bolinhas. Ela trabalha com os cálculos, vai fazendo os cálculos, né, durante o vídeo, e ela fecha o vídeo de uma maneira muito, muito bacana, né? Ela tá até ali acho que com o apoio da mãe, acredito que seja a mãe, que ela fala, né, que ela sabe que ela está trabalhando com referências que não são precisas, né, que é o que eu vou dizer ali no final. Ela está trabalhando com uma aproximação. Isso é fantástico, quando ela faz essa observação. E quando a gente assiste o vídeo da Bruna, eu fiz várias anotações aqui para não esquecer nada, por isso que eu estou olhando para baixo. É muita coisa para falar e a gente fica com receio de esquecer. Então, a Bruna, quando a gente assiste o vídeo da Bruna, a gente começa a pensar no nosso papel diante de tudo isso, né? Então, a Bruna é uma aluna que mostra ali muitos saberes, uma capacidade de usar essas referências muito bem, de fazer comparações, de se aproximar, né? E aí o nosso papel diante disso, de uma aluna como a Bruna, é justamente de pensar como a Bruna pode contribuir com os alunos que ainda não têm essa percepção, né? Então, eu vou incentivar, eu vou socializar esses saberes da Bruna, né, e de tantos outros alunos que a gente tem na turma, para contribuir com os demais, né? Então, olha quantos saberes a gente tem aí que a gente pode explorar. E fora a participação da mãe, que foi muito bacana, né, e tudo mais, a gente fica muito feliz. Toda vez que a gente vê uma família ali contribuindo, participando, né, dos vídeos, a gente fica muito contente. Mas a ideia principal aqui de trazer esse vídeo é essa, né, pensar um pouquinho no nosso papel, como é que a gente mostra para os alunos a importância dessas referências, como essas atividades de investigação são ricas, então a gente tem as atividades no material didático, e como que a gente pode potencializar essas atividades partindo para situações de investigação. É uma atividade simples que a gente desenvolveu, mas que elas servem como complemento para toda essa discussão. E o nosso papel, né, de incentivar, de socializar essas estratégias, esses saberes distintos que os alunos têm,
de criar esses momentos de retomada. Então, como é que eu uso esse vídeo, por exemplo, né? Se eu sou professora da Bruna, como é que eu uso esse vídeo da Bruna para que eu possa contribuir com os saberes dos demais, para que eu possa desenvolver nos demais a percepção que talvez eles ainda não tenham. Então, é nesse sentido que a gente traz esse vídeo. E aí já fui até falando, né? Já adiantei algumas coisas que estão nesse slide aqui. A importância dessa retomada, né? De assistir esses vídeos e fazendo esse exercício. Tudo que o aluno fala nesses vídeos, eles demonstram saberes ou demonstram necessidades, e estar atento a tudo isso é nosso papel e é muito importante, né? Eu retomo questões, percepções dos alunos e vou ampliando essa conversa, vou compartilhando para favorecer os demais. E aí, só como um adendo aqui, a gente trouxe duas situações que foram muito recorrentes no desafio da balança, que a gente quer deixar aqui como um ponto para que vocês pensem aí se aconteceu bastante também na escola de vocês e como é que a gente faz as intervenções adequadas. Então, a gente percebeu que no desafio da balança, vários alunos, quando a gente deixou como sugestão estimar e comparar a massa de algumas frutas, e a gente deixou também a questão da farinha de trigo, né? Então, se eu uso lá na minha receita de bolo 3 farinhas de trigo, em massa, isso corresponde a quanto, né? E aí eles foram usando a balança para fazer as investigações. E a gente percebeu muitos alunos que usavam a balança para calcular a massa da farinha de trigo, mas eles deixavam a xícara junto. Então, é uma conversa que a gente precisa retomar com eles, porque, óbvio, se eu deixo a xícara na balança junto com a farinha, vai haver uma alteração ali na massa, ela não é só a massa da farinha, mas ela está o peso ali da xícara, vamos dizer assim, vai interferir no resultado que eu vou encontrar. Exatamente. Então, isso a gente precisa retomar com os alunos. Quando a gente fala em massa, né, dentro de uma embalagem, é a massa do produto. A gente precisa pensar nessa embalagem, desconsiderar e tudo mais. Então, observem se isso aconteceu bastante nos vídeos de vocês, porque isso é conversa que dá para fazer com os alunos e gera uma tremenda de uma discussão, né? E outra coisa também que a gente observou lá quando eles usavam as balanças, né? Algumas crianças usaram, por exemplo, um estojo para ser pesado na balança. Socialmente, a gente não compra um estojo por peso, a gente compra por unidade. Então, quando a gente usa um instrumento de medição, ele tem que estar adequado ao que eu vou valorar, vamos dizer assim, né? Então, se eu vou trabalhar com graus, eu vou usar o instrumento correto, que é o termômetro. Aqui, se eu estou usando a balança, a gente vai usar as unidades de massa. Então, o que eu compro, o que eu uso, né, socialmente aí no mercado, o que é pesado, vamos dizer assim, com uma balança? Né? Então, acho que isso é uma discussão também que a gente pode voltar aí, que pode ser muito bacana para fazer com os alunos. E foi recorrente também nas escolas, por isso que a gente está trazendo. Bom, e aí, diante de tudo isso, a gente fez uma seleção aqui de algum recorte, né, de um vídeo, de uma aula lá do Centro de Mídias, da professora Aline Pereira. Ela fez uma aula para o 4º ano, e ela traz nessa aula algumas possibilidades de trabalho com estimativa. Ela está tratando diretamente com os alunos, mas a gente vai assistir o vídeo pensando aqui, né, no nosso lugar aqui enquanto professores, e pensando justamente nessas possibilidades de trabalho que a professora Aline traz. Vamos dar uma olhadinha? Então. Sobre estimativa e aproximação. Vocês sabem o que é estimativa e aproximação? E aí? Quem é que sabe? Quem é que já fez uma estimativa ou já fez uma aproximação? Quem já usou essas... Olha, estou vendo aqui o chat, o pessoal está contribuindo muito bem. Ótimo. Vem cá comigo, vamos lá. Aqui temos uma quitanda.
A gente vai trabalhar com ela agora, só um minutinho. Oráculo, coloca a nossa quitandinha aí na tela, por favor. Isso, vamos ler. Dona Ana e a sua filha Manuela compraram maçãs, laranjas e cebolas. Quanto elas pagaram aproximadamente por esses 3 produtos? Pessoal, eu não quero a conta. Eu estou falando de aproximação. Eu estou falando de estimativa. Mais ou menos R$10, mais ou menos R$7. E isso eu não quero o exato da conta. Eu quero uma aproximação. Eu quero uma estimativa. Eu não vou fazer a conta, hein, pessoal? Eu vou estimar. É mais ou menos assim que funciona. Eu vou pegar os primeiros números. 3, mais esse 4 aqui dá 7, mais ou menos. Mais esse 2 aqui vai dar 3 com 4, 7, 8, 9. 9. Mas olha, tem uns 50 centavos aqui, tem uns 50 aqui. Então eu vou estimar que nesses 3 produtos, a Dona Ana e a Manuela vão pagar mais ou menos R$10. E aí? Era o que vocês tinham achado? Não, eu estou perto. Isso se chama estimativa. O que a gente acabou de fazer é uma estimativa. A gente não parou, não anotou todos os números, a gente não fez a conta. A gente estimou, a gente aproximou. Vamos estimar quantos chocolates aproximadamente tem nesse pote? E aí? Quantos chocolates tem nesse pote? Agora eu tenho uma notícia triste para vocês. Eu não sei a quantidade de chocolate. E você também não vai saber. Não, calma. A Pro não trollou vocês. Eu não trollei vocês, é sério. Eu não sei. Mas isso foi para mostrar para vocês que é assim que se faz uma estimativa. É assim que a gente trabalha a aproximação. Professora, dá para trabalhar a estimativa junto com a reta numérica? Dá, claro que dá. A reta numérica, inclusive, ela pode até auxiliar. Se você entender como a reta numérica funciona, ela te ajuda a fazer estimativas. Vem comigo. Olha aqui, qual é a centena, palavra mágica, centena, mais próxima do número 6.360. Olha aqui a nossa reta numérica. Então, se a gente souber como a reta numérica funciona, na verdade, a gente consegue também trabalhar com estimativa e aproximação. Eu vou para a próxima pergunta. E qual é a centena mais próxima de 2010? E agora eu vou explicar para vocês. Aqui nós subimos para descobrir a resposta. E aqui nós descemos. Porque aqui, ó, vou até trocar a cor. A resposta dessa é 6.400. E a resposta desse é 2.000. Por quê, Pro? Porque a gente subiu na do 6.000 e desceu na do 2.000. Tem uma regrinha e eu já vou explicar para vocês. Para a gente fazer aproximações, a gente tem uma regrinha e chama-se arredondamento. Já vou falar com vocês sobre isso. Vamos lá. Essa aqui é a regra do arredondamento. Quando o último algarismo for menor que 5, é só tirar as casas decimais que não interessam. Quando for menor que 5. Olha aqui o exemplo. 2.143. Como esse 3 ele é menor que 5, eu arredondo para 2.140. Menor que 5, ou 5 ou menor é o baixo, certo? E quando for igual a 5 ou maior, devemos aumentar uma casa. Olha aqui o exemplo. 3.247, maior que 5, certo? 3.250. Vou repetir. Se for menor que 5, eu baixo. Se for 5 ou maior, eu subo. Em 2 compras, Carolina quer comprar um notebook no valor de 2.197 e uma geladeira que custa 1.325. Fazendo uma estimativa, quanto ela gastará?
Eu não quero a resposta correta exata. Eu quero uma aproximação, eu quero uma estimativa. Aproximadamente quanto ela vai gastar, pessoal, nesses dois produtos. 1.000 com 2, 3.000, certo? Aqui tem um 3 e aqui tem um 1. E tem um quebradinho aqui, certo? Aqui tem um quebradinho. Então, eu vou jogar 3.400 e... na verdade, 3.500. Com esse quebradinho, vai dar em torno de 3.500 reais, né? A gente está falando de dinheiro. Vocês viram que eu não fiz a conta exatamente? Eu joguei uma estimativa. Então, eu estimei que a Carolina vai gastar nesses dois produtos mais ou menos 3.500. Professora, eu consigo também com estimativa resolver um problema como esse? Claro que consegue, gente. A gente só está estimando, a gente só está aproximando. Nada é totalmente exato. É só para ajudar, nortear. Vamos lá. Observe no gráfico abaixo os dados da produção de queijos da fábrica Meu Queijo. E responda as questões. Então, esse é o gráfico, tá? Mussarela, aqui é o queijo branco, queijo prato e queijo provolone, tá? Vamos às questões agora. Quantos quilos de queijo prato foram produzidos aproximadamente? Queijo prato. Qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu encontro qual é o queijo prato. Mussarela não, branco não, prato. Achei. Agora eu vou seguir essa linha para descobrir quanto aproximadamente foi produzido desse queijo. Então, ó, eu vou fazer uma linha aqui, ó. E aí, com essa minha linha, quanto foi? E agora eu quero saber quantos quilos de queijo aproximadamente foram produzidos ao todo. Aproximadamente ao todo foi produzido 110 quilos. Vamos lá. Agora a gente ainda vai trabalhar com reta numérica, certo? De uma outra maneira. Vamos lá. Observe, é como se fosse um desafio, uma adivinhação. Eu quero ver quem vai responder primeiro, tá? Observe a reta numérica. Oráculo, coloca para mim na tela. Observe a reta numérica abaixo. Você vai ver que tem alguns números, algumas letras, certo? Vamos às perguntas, às questões. A letra B está mais próxima de 2.900 ou 2.950? Olha aqui a letra B. Ela está mais próxima daqui ou daqui? A resposta correta é 2.900. E a letra D de dado? Está mais próxima de qual número indicado na reta numérica? Está mais próximo de 3.000. Então, resposta correta, 3.000. E a nossa última, vamos lá. Está entre 2.950 e entre 3.000. Está entre esses dois números. Mas está mais próximo do menor número. De que letra eu estou falando? Então, está entre 2.950 e entre 3.000. Só que está mais próximo do número menor. Então, é a nossa letra C. Certa resposta. Temos aqui dois garotões conversando, certo? Vamos descobrir do que eles estão falando. Ó, esse rapaz bonito aqui, ó, tá falando o seguinte. Da minha casa até a sua são 427 quilômetros. E esse outro bonitão aqui responde, eu vou te ensinar um atalho e você vai percorrer 224 quilômetros. Peraí, vamos ver a questão. Quantos quilômetros a menos, aproximadamente, eu não quero a conta, o rapaz da situação acima irá percorrer pelo atalho? Tá, tô vendo, tá chegando. 220, o Arthur. Muito bem. Ele vai percorrer a menos 200. Eita, caneta que troca de cor. 220 quilômetros a menos. Mais bacana nesse vídeo, né, da professora Aline, ela traz possibilidades de trabalhar com a estimativa e os valores aí aproximados
permeando as unidades temáticas. Então, o trabalho com estimativa, ele é muito abrangente, né? Eu posso estimar valor monetário, eu posso estimar quantidades, eu posso estimar unidades de comprimento, unidades de massa, as grandezas. Então, estimativa cabe muita coisa aí no trabalho com estimativa. E ela traz justamente isso, ela mostra para a gente possibilidades de trabalho que podem contribuir com tudo isso. Então, ela mostra o trabalho com a reta numérica, né, e ela fica muito, a reta numérica, visualmente, ela facilita muito essa observação da aproximação, né, e que aí faz a gente voltar lá naquele desafio da árvore, né, da altura da árvore, que se eu trago para o aluno 1 metro ou uma trena e vou tentar discutir com o aluno ali o 9,90, de quem que ele se aproxima mais, do 10 ou do 9, visualmente, isso vai ficar muito mais fácil para o aluno observar e compreender, né, do que eu só falar, olha, o 9,90 se aproxima muito mais de 10 do que do 9. Então, a reta numérica, ela mostra justamente isso, que visualmente é muito bacana e tem muita possibilidade de trabalho, né, para essa aproximação, para estimular essa percepção de aproximação dos alunos. E aí ela traz até algumas variações bem legais dentro da atividade, né, a questão do arredondamento, para trabalhar na reta, né, de quem se aproxima mais. Ela traz a questão da qual a centena mais próxima de 6.360. Isso é muito legal, né? Olha quanto conhecimento tá em jogo aí dentro de um problema como esse. E aí traz as situações de arredondamento para cima e para baixo, para explorar justamente essas regrinhas de arredondamento, que também precisam ficar claras para os alunos, né? Como é que a gente explora essa questão do arredondamento, para que eles saibam como fazer e como que isso pode ajudar no momento de uma estimativa. Ela traz a possibilidade de trabalho de estimativa com gráficos, né, que também é super bacana. Então, eu não preciso de uma resposta exata, mas olhando para o gráfico, eu tenho uma aproximação, né, fica muito claro ali no gráfico. Então, a produção aproximada de queijo no período, né, posso ir estabelecendo comparativos, eu posso ir aumentando a complexidade da atividade, dependendo dos alunos que eu tenho. Então, posso comparar a produção de queijo de um mês em relação ao outro, aproximadamente de quanto foi a diferença de produção de fevereiro para julho. Então, eu vou aumentando a complexidade das atividades de acordo com os conhecimentos que os alunos já têm. E traz também aí, traz a questão da estimativa com as grandezas, quando ela fala das distâncias, né, em quilômetros. Então, a distância, o atalho e quanto eu economizei, vamos dizer assim, né, em função desse atalho, que distância eu economizo aí, é uma aproximação também, e ela traz a questão das estimativas, né, no sistema monetário, quando ela fala da quitanda. Né, então, ela mostra, né, até como que ela fez ali para organizar o pensamento dela, que também não existe uma única receita, né, Sim. Ela usa os números maiores, então R$3, R$4, R$2, e depois ela trabalha com centavos, ou eu poderia ir simplesmente arredondando de uma maneira geral e fazer o cálculo de uma outra forma, mas são possibilidades, né, e eu acho que o mais bacana desse vídeo é que ela mostra formas de trabalhar com estimativa e arredondamento, permeando as unidades temáticas, em operações, em grandezas, né, e é muito bacana isso. Então, só para a gente sistematizar essas ideias, então, é fundamental propor para os alunos atividades de duplo caráter, tanto em matemática, né, a gente pensa no trabalho com os valores exatos e com os valores aproximados, né, quando a gente lê sobre estimativas, sempre é muito falado, né, que se a gente, nas aulas de matemática, a gente só insiste naquelas atividades que têm valores exatos, eu perco toda uma face da matemática, vamos dizer assim, que é muito importante, porque é essa que a gente mais usa no dia a dia, que é o que eu falo do mercado, né? Se eu estou no mercado, eu faço uma conta rápida. Então, se eu também não
promovo isso em sala de aula, eu deixo de desenvolver essa capacidade nos alunos. E ela também vai contribuir quando os alunos estiverem trabalhando com os cálculos exatos. Então, a gente perde muito se a gente não investe nesse trabalho das estimativas. É muito rico, é muito abrangente, né? E eu posso estar permeando aí todas essas unidades temáticas, como a gente disse aqui. As atividades de complexidade diferentes, então, lógico, se eu estou trabalhando estimativa com o primeiro aninho, o segundo aninho, né, então eu vou partir para comparação. Olha, quem é mais pesado, quem é mais leve, quem é mais comprido, né? Eu já vou trabalhando ali com essa, eu vou desenvolvendo essa capacidade de percepção dos alunos, e à medida que eles vão avançando, aí eu vou, lógico, trazendo as unidades de medida, isso vai ficando muito mais específico. Eu acho que é fundamental que a gente pense no investimento no cálculo mental. Então, na escola, a gente tem muito essa coisa da cultura escrita, né? O aluno tem que estar sempre escrevendo, respondendo lá no caderno. Mas em que momentos a gente cria situações que talvez o registro não seja o mais importante? E que a gente fortaleça esse pensar, né? Esse cálculo mental, que também precisa ser estimulado, também precisa ser potencializado em sala de aula. Principalmente explorando essas regras de arredondamento. Então, em que momento eu posso falar sobre arredondamento, de que maneira, que estratégias eu posso usar, né? E, lógico, a questão das referências. Então, eu preciso partir de algum lugar e de alguma coerência, né? Estou estimando uma altura, posso usar a minha altura como referência. Estou usando um comprimento, né? A gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mostrar essas referências para os alunos, né? Corta meu cabelo, 3 dedinhos, 4 dedinhos. É uma aproximação, eu não estou dando uma medida exata, mas assim, o quanto essas referências são importantes para que a gente trabalhe com elas, para que a gente mostre a coerência disso para os alunos. E só para fechar, a gente deixa aqui, lógico, é o que eu falei, a gente sempre vai fazendo muitas leituras toda vez que a gente vem aqui conversar com vocês, a gente encontra coisas bacanas, a gente quer compartilhar com vocês. E a gente achou uma matéria num site e que trazia algumas situações lúdicas para desenvolver estimativa. E a gente achou muito legal, porque justamente ela fala sobre o trabalho, que essas atividades poderiam ser desenvolvidas em família. E pensando agora, nesse momento, as crianças estão em casa, com as famílias, é o que a gente mais precisa, né? Situações que eles possam fazer lá juntos. Sim. E que possam contribuir com o que a gente tem feito na escola. Então, e que não precisa de materiais muito elaborados, né? Exatamente, utilizando o que eles têm em casa, né? E a gente achou coisas assim, aqui simples e também de uma riqueza, né? Muito grande. Então, a gente deixou algumas listadas aqui para vocês, né? Antes de partir um bolo, estimar a quantidade de pedaços possíveis, né? E também isso é muito bacana, porque depende ali de como eu vou cortar essas fatias, né? Lógico que se eu cortar fatias mais grossas, eu vou ter menos pedaços. Então, olha como a discussão ela vai evoluindo, né? E de acordo com os conhecimentos que os alunos têm. Mas olha que atividade simples que pode ser feito lá em família e que estão contribuindo para a organização desse pensamento. Estimar a quantidade de feijões que uma pessoa come numa refeição, essa a gente achou bem bacana, né, Van? Foi. Estimar quantas palavras estão escritas numa linha de um livro ou num parágrafo. Diante de uma lista de compras, estimar o valor final a ser pago. A partir da altura da criança, estimar a altura da porta da sala ou da própria sala. Quando a família entra no elevador, estimar o peso das pessoas que lá estão. É muito legal. Para comparar com o peso máximo permitido nesse elevador, né? Que sempre tem lá a capacidade, né, do elevador, e aí, olha que bacana, né? Quando a pessoa sai de carro, estimar a distância a percorrer, por exemplo, entre a casa e a escola, confrontar o valor estimado com o marcador. Então, lógico que para fazer uma estimativa dessa, a criança tem que ter alguns conhecimentos, né? Ela tem que ter alguma noção, né, de metro, de quilômetro, de como é que a gente dá essas referências para as crianças. Algumas são mais difíceis, né? Então, a gente trouxe até uma situação, né, aqui numa outra conversa, que tem aquelas placas de trânsito, né, a 100 metros lombada. Olha, então, aqui da placa até a lombada são 100 metros. Olha que referência legal que eu dou para a criança. Ela consegue começar a trabalhar essas percepções, né?
Estimar o comprimento em metros do espaguete que uma pessoa come numa refeição. Essa também é bem bacana, né? Depois eu posso até trabalhar, pegar um espaguete lá do pacote, né? E depois ver qual é a medida desse espaguete, tentar calcular. Então, e por último, uma atividade com unidade de tempo. Então, todas as pessoas da família ficam em silêncio e um fica com o relógio. Vão estimar quanto tempo é 1 minuto. À medida que cada um acha que já passou 1 minuto, vai pondo o braço no ar. Quando o último puser o braço no ar, o que tem o relógio diz o tempo que cada um estimou. Então, muito legal, né? Trabalhar com unidades de tempo são atividades que podem ser feitas com a família, tranquilamente, não precisam de grande investimento de materiais, são coisas que eles têm em casa. E aqui a gente até separou, né, para mostrar para vocês. Então, as 3 primeiras envolvendo quantidades, essa outra do valor das compras envolvendo as questões do sistema monetário e as demais envolvendo grandezas. Então, a unidade de comprimento, unidades de tempo, né? Então, para que a gente veja aí, são atividades simples que estão permeando as unidades temáticas, como a gente falou, tá? Uhum. São possibilidades, né? E para finalizar, a gente deixa aqui uma discussão para vocês. Então, como é que vocês diriam que é a relação dos seus alunos com a estimativa? Tá? Pensando em tudo isso que a gente conversou, como é que vocês avaliam isso? Que referências o material didático propicia? A gente está num momento aí de transição do material, a gente conhecia bem o EMAI, e agora o EMAI está em uma nova versão, e a gente ainda está se aproximando desse material, mas que referências a gente encontra para o trabalho com estimativa, aproximação no EMAI? Né? O que vocês já perceberam desse novo material? E o que a gente pode oferecer para os alunos de maneira complementar as atividades que a gente já faz na escola, já propõe na escola, para que a gente desenvolva essa capacidade de estimar, comparar, se aproximar, né? E aí, lógico, dependendo das discussões que vocês fizerem aí, os materiais que vocês conseguirem registrar, vocês, por favor, compartilhem com a gente vai ficar muito contente, né? Mas sempre pensando no nosso papel diante de tudo isso, né? De que maneira a gente pode contribuir para desenvolver essas capacidades nos alunos. Acho que esse é o ponto principal aí da nossa conversa, certo? Certo. O material vai ficar disponível em todas as nossas redes, nos canais de comunicação. A gente deseja uma boa discussão para vocês. A gente deixa aqui as referências, inclusive de onde a gente tirou aquela lista de atividades, né? Que é nesse site. E é isso, né, Van? A gente fecha aqui agradecendo mais uma vez a parceria desse ano, esse ano tão maluco, e que a gente fez aí o que estava dentro das nossas possibilidades, né, para contribuir com o trabalho que vocês vêm fazendo aí na escola. A gente só tem muito a agradecer e mandar um beijo enorme aí para todas as equipes, agradecer todos os materiais que vocês enviam para a gente fica muito contente, né, com os materiais que a gente recebe. Boa discussão para vocês e a gente se vê nos vídeos, acho que de finalização da gincana agora. É isso. Beijo grande. É isso mesmo. Um beijo muito grande e gratidão. Tchau, tchau.